Este podcast tem o apoio de Dr. Johnny Biancão, Medicina Ortomolecular e Clínica Médica. E Pizzaria do Jorge, Rua Vitório Zeola, 52, Carandá Bosque, Campo Grande. Você nunca comeu nada igual. Olá, você está no podcast Mãe de Três. Mãe de três meninos, de meninas, de pet, mãe, tia, avó, madrinha, não importa. E o pai? É para você também. Este podcast vai falar sobre maternidade, sobre profissão, sobre relacionamentos, bem-estar. Vai falar também sobre reposição hormonal, cuidados com as crianças, com os pets. Vai ter entretenimento, tem também, por que não profissionalismo? As mulheres são profissionais. Mas agora, Shell, por que mãe de três? Conta pra mim. Por que três, Débora? Por que três? Por que mãe de três? Olha, toda vez que as pessoas perguntam, você tem filhos? Eu digo sim, eu tenho 3 filhos. Três Filhos! Com essa cara. É sempre assim mesmo. Por isso que virou jargão, e aí nós decidimos criar um podcast chamado Mãe de Três. Mas neste podcast nós vamos falar com todas as mães. Não importa se são 3, se são 4, se são 6, ou se não tenha filhos. É para você mulher, é para você pai também, é para você homem. E nós queremos o quê? Quebrar a história da maternidade, ser um conto de fadas. Um castelinho bonito, cheio de encanto. A gente está aqui para falar da maternidade de uma forma livre, abordando temas diversos sobre isso. É claro, também com os pais, com os tios, com os padrinhos, com os profissionais, que a gente vai ter o prazer de dividir tantos assuntos que fazem parte do universo feminino, principalmente, né, Débora? E para as mulheres que já foram mães, que os filhos já cresceram, já estão com uma certa idade, e agora? O que eu faço? Cuido da minha vida, eu vou para academia, tô com uma preguiça. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre reposição hormonal. É o principal assunto, mas não é sobre só isso. Não é só isso. É isso. É isso. Nós vamos começar derrubando tabus e por isso nós convidamos o Dr. Johnny Biancão, que é especialista em medicina ortomolecular, clínica médica, cirurgias injetáveis. E nós vamos falar sobre reposição hormonal, mas não é só isso, né, Shell? Não, a gente vai conversar sobre vida, a gente vai conversar sobre obstáculos, sobre temperamento, humor, Mau humor, mau humor, principalmente. das mulheres. É isso aí. Tem muito assunto hoje, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço, tá? Eu quero saber, nós queremos saber, primeiramente, o que é reposição hormonal, para quem é indicada, são os homens, é a mulher na menopausa, para quem é indicado, que raio de reposição hormonal que a gente está, eu acho que virou moda ultimamente, ou não virou moda, tem que ter cuidado. O que é reposição hormonal, doutor? Para entender melhor um pouquinho sobre reposições hormonais, que eu falo sempre para os meus pacientes que hormônio é vida, para entender melhor, né? Infelizmente, alguns não conhecem ainda, porque eles conheciam a questão reposições hormonais por academia, por um outro colega, né? Não tinha aquela vontade de ir atrás de um médico, um especialista, realmente sobre a reposição hormonal. Mas tem uma idade indicada? A partir de quando eu posso me preocupar para saber se eu vou precisar ou não repor? Sim, normalmente qualquer um tem que ter uma reposição hormonal. Hoje nós temos no consultório crianças com tratamento para ter uma reposição hormonal, né? Principalmente mulheres, meninas, né? Mas sim, normalmente hoje em dia, o ser humano de 35 a 40 anos hoje já consegue ter uma pouca produção de testosterona, principalmente dela, né? E as mulheres com a progesterona. Mas da mesma forma, tanto o homem e a mulher têm
a testosterona e a progesterona e outros hormônios, entendeu? Eles estão relacionados ao humor, ao prazer. A tudo, né? Tudo. É como eu te falei na primeira vez, é a vida. Sem hormônio, você não vive. Não vive, gente. O hormônio é o que vai trazer força, sistema neurológico, que vai trazer massa, vai te trazer o estético também no seu corpo, né? O nervoso, o calmo, porque, né, como a gente tem os outros hormônios que eu estava falando antes, que temos o ocitocina, que é o hormônio do amor, e nós precisamos fazer a reposição deles. Dr. Johnny, aí acho que é até uma curiosidade minha, quando a gente entra nessa questão, que fala-se muito em hormônio, o senhor até comentou, quando o pessoal fala em estética, né? É academia, é o bom desempenho na academia, é um bom desempenho numa corrida, mas enfim, hoje eu acho que se trata de uma questão mesmo de saúde e principalmente reflexo disso emocional. Então, Né? Porque a gente comentou aqui a questão do humor, da irritabilidade, né? Você chega num momento da sua vida que você não consegue... principalmente sexual. O libido. Libido da mulher baixa muito, né? Naturalmente, a testosterona da mulher já é pouca, próxima ao homem, né? Aí qualquer tipo de que possa acontecer na vida dela, a alimentação, principalmente hoje, né? As pessoas estão vendo a alimentação errada, de uma forma errada, né? Às vezes ela acha que é só de não comer para emagrecer. Não é assim. O que é a alimentação? Qual que é a comida? Ela precisa de energia no seu corpo. Você não pode comer qualquer coisa achando que vai engordar. Claro que se você comer uma coisa errada, que vai te ajudar a tecidos adiposos, que aumenta, né, a gordura no corpo, vai aumentar. Mas você tem que ver o porquê. Se o seu metabolismo está trabalhando legal, se não está. Todos os meus pacientes que estão chegando nos consultórios com exames laboratoriais específicos estão totalmente errados assim, em relação aos exames laboratoriais. Estão muito baixos, entendeu? E normalmente essa procura acontece por conta, sei lá, tem gente que procura a reposição hormonal para saber que está com dificuldade, por exemplo, de emagrecer. Exatamente. Tá com dificuldade de emagrecer, eu tô fazendo dieta. Faço dieta e não emagreço. E não emagreço. Aí vem o questionamento. É seu hormonal? Sim, com certeza. Na verdade, todos deveriam tem que ser feito a sua reposição hormonal. É aquele colega. Eu tenho certeza que vocês mesmos devem conhecer pessoas que fazem várias coisas para emagrecer e não conseguem. Funciona eu mesmo. Vivo em dieta e nunca emagreço. Doutor, e depois, uma certa idade, a mulher acha que é normal perder o libido, porque eu já tô com mais de 30, tô com mais de 40, é natural perder o libido, não tenho mais vontade de namorar, não quero mais, mas e depois se culpa, fala, a culpa é minha e é uma culpa que ela não sabe. Esses exames que o senhor falou específicos, a gente não percebe que os médicos peçam com frequência. São exames que deveriam ser pedidos com frequência, os médicos pedem com frequência esses exames hormonais, porque a gente pouco sabe. Às vezes fica sabendo só quando vai fazer, já estou na época da reposição hormonal, que é depois dos 60, 50, porque eu estou entrando na menopausa. É meio complicado falar sobre isso aí, porque infelizmente alguns outros colegas não pedem esse tipo de exames, né? Ele pede só um hemograma completo, a que a gente se é acostumado, né? Ver um colesterol, ver se a glicemia, ver se uma plequetopenia, umas coisas assim, né? Mas realmente a gente chega no hospital ou chega também em alguns lugares de consultório e vários pacientes falam para mim, doutor, eu já tenho os exames que eu fiz, tal. Chega aqui, não tem nada tipo de exames específico disso, né? Que é a testosterona, a progesterona, total é livre, né? Algumas coisas... E todo paciente pode pedir isso pro seu médico? Sim, claro. Porque eu acho que é isso que é legal falar, porque é a falta de informação mesmo. Informação. A gente associa a questão da deficiência hormonal
muito a idade avançada. A idade, a mulher E aí o doutor já falou, né? tem criança sendo tratada. Claro, tem. Então, assim, tem que se falar mais sobre isso, porque informação a gente vai... O aumento do crescimento numa criança, qual que seria o hormônio? O HGH, hormônio do crescimento. Como é que você vai saber? Só porque ele é pequenininho? Não, você precisa fazer um exame específico. Como é que você vai saber se seu filho, só porque ele é pequenininho ou não? Ou só porque você é baixo ou não? Então, o médico tem que pedir, sim, os exames. Entendeu? Eu tenho 3, né? Eu tenho um que é mais ou menos cheinho, um que é super magro e o terceiro que é mais gordinho. Eu falo, mas os 3 comem a mesma alimentação, os 3 têm os mesmos hábitos, então isso pode estar ligado, por exemplo, à condição genética deles, às questões Com hormonais? certeza, é assim. Você pode ter 30 filhos, tá? Os 30 não são iguais. Cada um tem o seu organismo, a sua vida, correto? Em tudo. Então, tudo é causado devido ao metabolismo, né? Hoje nós temos vários médicos maravilhosos aqui em Campo Grande, principalmente tem vários amigos bons aí, que fazem tratamentos bons em relação a envelhecimento, em aumento de massa muscular, ossos, né? Mas eu vi muita deficiência na relação em questão de exames laboratoriais. Isso que está sendo mais difícil para o médico hoje. Tá, doutor, e agora sim? Eu comecei um tratamento hormonal. Eu vou dar um exemplo por mim, se vocês me permitem. Ano passado, eu descobri que as minhas taxas hormonais estavam baixas. Aí eu comecei um tratamento, fiquei 10, fiquei ótima, fiquei Tava ótimo. achei que tava linda, arrasando o quarteirão, tô pronta, vou pôr o biquíni branco pra ir pra praia, vou arrasar. Aí depois eu larguei o tratamento, deixei, voltei a engordar todo de novo. E aí eis que o meu médico, que eu não vou falar quem é, porque ele tá na minha frente, ele me pede, quem será? Me pede os exames e as minhas taxas estavam 0,02, 0,03. E aí eu perguntei, isso é bom ou ruim, doutor? Isso é bom ou ruim, doutor? Não tem como falar, né? A questão é a seguinte, Débora, O equilíbrio. significa, eu falo para todos os pacientes, isso é simples, gente. Não é o Dr. Johnny que está falando isso. Isso é simples para o médico. Claro, para vocês, né? Não é o médico, então não tem o porquê. Mas o médico tem que explicar que cada exame tem uma referência. Através da referência, ajuda o médico a trabalhar. Só que eu, como médico, eu não trabalho só por papel. Eu trabalho por 3 formas. Igual a sua aí, a mãe de 3. Eu seja de trabalho de 3 formas. Que é exame laboratorial, histórico do paciente e exame laboratorial. Entendeu? Com esses 3, a gente consegue fazer um tratamento melhor, específico, para cada paciente que vai lá procurar a gente. Entendeu? Débora, você tem que entender uma coisa. Que infelizmente, nós estamos morrendo, gente. Infelizmente, eu tenho que falar dessa forma. Eu tenho que falar a Morrendo e verdade. envelhecendo. Morrendo significa envelhecer, né? Envelhecimento, né? Envelhecimento. Mas é a morte das células. É isso que funciona. Né? É isso que eu estou chegando dessa forma. O médico, em primeiro lugar, tem que falar a verdade para os seus pacientes. Porque dessa forma ele vai entender melhor, até mesmo vai me ajudar no tratamento. Tem muita gente que fala assim, doutor, me liga depois de 3, 4 meses e está usando a medicação ainda que foi de 3 meses atrás. Se aquele medicamento era para feito em 30 dias. Então ele não funciona mais. Infelizmente, quando eu estou falando da morte ali mais celular, tá? Não em você, mas em celular, eu estou dizendo assim, o corpo não produz mais alguns. E é um tratamento que vai ter efeito se feito corretamente. Exatamente. E tem que ter continuidade, é isso? Exatamente. O que o médico consegue fazer nisso? Ele vai olhando os exames laboratoriais de 3 meses, muitas vezes bem antes.
vai aumentando a miligrama. Vai fazendo acompanhamento, se precisa aumentar, se precisa É isso diminuir. Outra coisa também, Ah. não ficar inventando, né? Porque muitos pacientes chegam também que não precisam, só que querem. É onde eles procuram outros tipos de forma. Mas querem no sentido, normalmente, da estética? Exatamente. Pra ficar, quero números porque fiz um Perna. peito, Exatamente. quero diminuir barriga. A gente consegue ter um tratamento assim, dessa forma, né? Mas que seja com o médico. Porque Sim. caso venha Não acontecer... com colega da epidemia, Né? né? Porque tem uma dosagem, né? Cada paciente precisa de uma dosagem diferente, é isso? Sim, isso em tudo. Até no paracetamol. Gente, Exato. pelo amor de Deus. Cada um tem que ter a sua miligrama certa, a quantidade. Se um medicamento dessa forma ele é específico em 1 miligrama só, normalmente é a quantidade. Nunca é igual para todo mundo. Doutor Johnny, na maternidade especificamente, muda muita coisa no organismo da mulher? Sim, com certeza. É uma bomba hormonal, Tá. né? Porque tá gerando outro ser humano dentro dela, com certeza. Principalmente neurológica na mulher, né? Na cabeça da mulher. Umas ficam felizes, outras ficam tristes. É dessa forma. É a depressão pós-parto? A depressão pós-parto está relacionada ao hormônio? Sim, com certeza. Tem tratamento hormonal pra isso? Tem ocitocina, uma delas. É o, Ocitocina é maravilhoso. é o hormônio do amor? Hormônio do amor. E o que é o hormônio do Não. Ele é conhecido como ocitocina. Ocitocina. Existe várias formas de usá-lo, né, e de fazer em tratamento no paciente. Hoje temos sublinguais e também em spray, né, sublingual também. Ah, E tá. temos A pomada? a pomadinha assim que é o creme, né? E temos também injetáveis em músculo e EV. Isso é muito feito na maternidade, quando a mulher vai crescer nascer o bebezinho, ajuda a diminuir o sangramento sanguíneo do útero, né? E ajuda muito. Todo médico usam, né? Quando a mulher vai nascer o bebezinho, normalmente a gente faz lá, junto pro soro. Eu não Sorinho tomei faz. isso, não. Ele A ajuda- gente sabe disso? Normalmente sim, porque a gente coloca o sorinho lá, então Eu coloca não assim, lembro disso que tinha no meus 3. Eu tive 3 meninas, eu não me lembro de foi ter. natural. Não, foram cesáreas. Então, Porque eu tive normalmente, né, porque ele ajuda Diabetes. o tônus muscular do útero, né? Ele ajuda, porque o útero fica relaxado. Ele é desse tamanho, né? Ele ajuda a apertar, assim, voltar. entender melhor o músculo, né? Fica durinho o útero. Você pode ver quando você apertava o seu abdômen lá, você sente o útero ainda, Sim. né? Parece uma bolona assim, bem durinha assim. Esse dano muscular que ele causa, entendeu? Ele ajuda muito, você não tem noção o quanto é crescimento, o sanguíneo, para, né, o sangramento, né, a hemorragia. E o outro assunto bom pra gente falar, TPM. TPM, porque muda o humor, muda a vontade de fazer as coisas. Tem mulheres que sentem dores horríveis. Algumas mulheres deveriam ter um atestado pra ficar 3, 4 dias em casa. Antes de eu falar, É muito É difícil. difícil. É muito. Eu só vou compartilhar uma coisinha que lá em casa tem um código. É o código vermelho. O código vermelho é assim: chegou uma certa data do mês, que aí meu esposo fala assim: olha, se a mamãe começar a comer muito doce, muito chocolate, vocês manerem, porque a mamãe vai ficar uma onça. Qualquer coisa ela vai ficar brava. É a TPM. deixa eu terminar de falar que a Débora tinha falado sobre algumas mulheres que acham que porque tá ficando velha, acha que tem que Não precisa mais namorar, não tem mais Você libido. entende? Aham. Isso acontece, gente, lá no consultório, acontece muito. Chega aquela senhora e fala assim, não, doutor, não preciso não, porque eu já sou velha. Não quero mais. Gente, enquanto você tem vida,
O que a gente tem que fazer? Uma qualidade de vida, principalmente imunidade. Nós temos que entender também que o hormônio não é só injetáveis e também não só hormônios que o pessoal acha que é de academia, entendeu? Que são injetáveis. Eu tenho vários pacientes que chegavam lá, sempre que eu falo, pelo amor de Deus, doutor, eu jamais, que acha que é crime até. Não é crime, gente, não é crime. E outra, nós temos as vitaminas, vitaminas D. Vitamina D, a gente não imagina o quanto é bom para o organismo. E ele não só tem um nome, vitamina. Ele é hormônio. A vitamina D é um hormônio. É o que a gente torna D seria sol. Imunidade para os ossos, para a pele, para o cabelo, para Pro bom humor. Pro bom humor. para tudo. Imaginando principalmente para a imunidade. Aumenta a imunidade. Muito, 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 muito. Mas e a TPM, que a Shell perguntou? Então, todo relacionado ao hormônio. Todo é relacionado ao Então, mas se eu, por hormônio. exemplo, sofro de TPM que são severas, eu posso, através da reposição hormonal, tratar isso de uma forma mais Tranquila? tranquila? Porque Sim, claro. Não. Outra, entenda isso também. Que uma reposição hormonal não são medicamentos. Hoje temos hormônios que a gente consegue manipulados, feito para cada um. Mas justamente isso, para você trocar essa forma de tratar. O seu carro, ele é usado por gasolina, correto? Pelo combustível. Acabou, o que vai acontecer com ele? Vai parar. É isso que a gente tem que fazer. O Repor desânimo, novamente. aquele desânimo, tô Exatamente. cansada, não sei mais o que eu faço, não quero ir. Exatamente. Não podemos também falar que tudo é bom, porque tudo na vida não é. O que funciona é você sempre ter um tratamento com um médico e realmente queira ajudar e sempre estar procurando melhorar para poder ajudar a população. É isso que funciona também. Não é só assim, ó, toma isso. Por que eu estou falando dessa forma? Se ela começa a usar a reposição hormonal e ela começa a se sentir bem, ela não pode pegar o creminho dela, que a gente fez o cálculo certinho, pelos exames laboratoriais, pelo histórico dela, e ela fala assim, amiga, começa a passar aqui que você vai se sentir bem. Porque cada um tem a sua miligrama, todo mundo tem realmente o que está precisando, normalmente tem mais do que menos, ou menos do que mais, é assim. Então, por isso que a gente pede os exames pra gente estar achando o melhor, né? Eu me lembro bem que quando eu fui numa consulta, eu fui inclusive com o Serginho, meu esposo. E aí ele perguntou assim, doutor, mas com 0 de testosterona, 0 de progesterona, e ele ainda tem toda essa energia de trabalhar, de fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, cuidar de 3 crianças. Eu lembro que o senhor falou assim, mas os outros exames estão compensando, era isso? Isso, exatamente. Chega uma hora, acaba tudo, né? Olha, a reposição hormonal, ela é boa em tudo. Para você entender melhor. Você já viu aquela pessoa que você há muito tempo não veja e quando você olha, você fala assim, nossa, aquela pessoa parece que nem envelheceu? Acho que sou eu. Sou eu. Não é só estético, não, gente. São só botox, essas coisas não. Doutor Johnny, eu sou outra pessoa, não é verdade? Então. Até o meu cabelo, doutor, é sério. Eu tô aqui para dar um testemunho, porque meu cabelo tava gronho, nada contra, mas ele tava seco, todo. E o que nós fizemos para ela? Só fizemos a reposição que mostrou que tinha que ser feito. E como eu tô aqui para incomodar, olha como é nítido. A gente percebia que a Débora não tava legal. Cansada. Ninguém sabia dizer o que era, mas várias coisas ao redor dela, você percebia que não tava legal. E nem eu mesma sabia, porque era uma tristeza. E você fala assim, não, eu tô cansada, mas o ônibus precisa continuar andando, né? Porque não é só um carrinho, né? Não é só uma motocicleta, não é uma bicicletinha. Precisa continuar andando, mas tem uma hora. E principalmente o trabalho que vocês fazem. O trabalho de vocês normalmente é mais pesado do que fosse físico. Vocês É um desgaste emocional. muito, É total. muito grande. Por quê? 3 filhos. Olha lá o paciente que chegou lá dentro.
3 pacientes. 2 pets, um cachorro e um gato. E o marido estudando Ah, o marido. e nem um condenado. E trabalhando. Ainda posso falar isso? Eu não sei. E trabalhando. Porque ali dentro é... Pode. Mas o marido trabalhando e nem um condenado. A mulher trabalha o tempo todo. Aí tem filhos. Escola. Gente, não tem como. Precisa de uma ajuda. Você entendeu? É assim que funciona. Agora, eu vou te falar um negócio que não precisa... Não vamos falar de pacientes. Só falar de mim mesmo. Ai, gente, vai entrar Nós queremos chegar neste assunto. Pra quem não sabe, né, Débora, Isso. Dr. Johnny Vencedor. é um vencedor. É um cara realmente que Deus olhou pra ele e falou assim, você vai viver. Dr. Johnny é um dos casos raros, eu acho que do país, que teve a Covid e ficou internado por quase 100 dias, né? E aí, acho que todas as infecções possíveis o senhor pegou. Todas. Todas. Até que não tinha. A gente que trabalha com a imprensa, né, acompanhou isso. Acompanhou muito de perto, exatamente. Enquanto o senhor estava dormindo, É. a gente, a sua irmã, a sua família, os amigos, ali, todo mundo entrou naquela corrente acompanhando o caso e do estado que o senhor chegou mesmo, né? Fisicamente, emocionalmente, das pessoas ao seu redor. E aí, vê-lo assim hoje, é uma vitória. Uma vitória, e pela graça de Deus. Sobre como foi se reerguer depois de tudo isso. Olha, em primeiro lugar, eu preciso agradecer todo momento a Deus por tudo isso, né? Porque a Débora sabe que eu tenho filhos. Meus filhos eram bebezinhos demais, eles ainda são, né? 5, hoje 5 e 2 anos, né? Um tem 5 anos, o outro, e o outro tá com 2. Nome. O Flavinho tem 5 anos e o Léo tem 2. Né? Eles são grudados. Nossa, são grudados. E minha esposa, ela sabe o quanto ela me ajudou muito. Minha esposa, ela é uma pessoa maravilhosa. Foi a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. É uma pessoa que somou, sabe? Quando soma, ela só somou, né? Até hoje continua. E depois de tudo que a gente lutou, e essa doença, não só a mim, mas acabou com a família de muitas pessoas. Quando o senhor foi internado, o senhor tinha um porte físico. Sim. E quando o senhor saiu da internação de quase 100 dias, o senhor tinha outro porte físico, que é isso que choca e que emociona todo mundo. Esse período no hospital, do que o senhor se lembra? O que aconteceu? O senhor, assim, claro que a gente sabe que pela graça de Deus, mas também o senhor tinha preparo físico, músculo para aguentar isso tudo? Conta para nós esses 100 dias. Olha, eu tinha quase 100 quilos de músculo. E do nada, muito rápido, em 3 meses, eu perdi mais de 50 e poucos. Quase 60 quilos de músculo, porque eu nunca fui gordo. Então tudo que eu perdi foi músculo. Entendeu? Tanto que eu fiquei sabendo depois que algum médico falou assim, ele tomava alguma coisa porque ele tá perdendo muita massa. Aquilo não era massa. Ele nem sabe o que estava falando. É só ver que o cara não tem tecido adiposo, ele não tem gordura. Se ele tem gordura, ele vai perder o quê? Músculo, gente. Né? Então, o que acontece? Imagina você ficar 3 meses dormindo. Não tem como, você perde mesmo. Que nem você falou. Aí já começa a ter outras infecções. Aí começa... O próprio medicamento que tenta matar uma bactéria já mata outra. Mata boa e a ruim. É isso aí, já vai fazer, entendeu? Aí já começa a sobrecarregar outros órgãos. Um deles, o primeiro que vai, é o rim. Meus rins pararam. Bodeadas. E começou. Antibiótico. Entendeu? Mas assim, é isso que eu tô falando, gente, não é uma coisa ruim sobre o trabalho dos médicos.
eu tenho que agradecer eles também, todo momento, porque mesmo acontecendo algo ou não, que eles quiseram fazer por mim, eles estavam ali. A doença consome, né? A própria doença Exato. consome o organismo. E para o corpo continuar vivendo, precisa consumir energia que você tem armazenada, por isso que diminui a massa muscular. E o que mais? Mas também teve muita oração e muita mão da sua mãe, da sua irmã também ali, né? Débora, eu não tenho o que falar, sério mesmo, em relação a isso. Isso aqui foi um milagre. É Deus colocou a mão aqui. Não tem como. Como médico, como paciente, não tem como. Numa época que todo mundo morria, não era eu, o Dr. Johnny, que teve acidente, ou teve uma doença, e tá lá bonitinho, não. Todos os pacientes ali na UTI morrendo. Não só ali, quanto aqui, quanto lá. Foi em 2020? Inteiro. Foi. Foi. Foi dezembro para 2020. Doutor Johnny, e nesse processo, eu acho assim, a gente falar de Deus é extremamente cabível, porque de fato, eu acho que além da medicina, a gente teve um poder muito grande no caso do senhor, particularmente, porque a gente se lembra das ações fora do hospital, né? Da vigília das famílias, dos amigos, era uma corrente muito grande, assim. Como é que você sente isso hoje, o pós? Eu nem, Né, de saber de tudo isso. eu nem sabia que as pessoas gostavam tanto de mim. É isso que eu fico pensando. Porque Não, a gente, como jornalista, falava assim, gente, mas quem é o Dr. Johnny? Porque criou-se uma corrente tão linda de amizade, de amor, de cuidado, sabe? eu posso falar, então? Eu vou falar. Pode, claro que O pode. que acontece? Ah, Eu sou uma pessoa que o meu pai e minha mãe morreram muito novos. E somos 6 irmãos. Eu sou o caçula. Como todo mundo, a gente sempre foi uma boa família. Eu fui crescendo vendo minha mãe ajudar as pessoas da saúde, né? E eu nunca pensei em ser médico na minha vida. Nunca pensei. Eu queria ser militar. Tanto que eu fui pro exército, fiquei muito tempo no exército, né? E fui conhecendo pessoas que eram médicos e, de repente, quando eu fui ver, eu já estava fazendo medicina, né? Foi muito rápido. Só que, mesmo antes de existir o Covid, muitas vezes eu ia em lugares que não tinha medicação. E eu sempre sentia de cada paciente que realmente ele precisava daquele medicamento. E se eu tivesse R$100 no meu bolso, R$50 era de comprar medicação. E eu falava para eles, não fala para ninguém. Porque isso aqui meu é uma coisa minha com Deus, porque eu saí do nada para ser médico. Eu fui formado em uma das melhores faculdades de medicina no Brasil, no Paraná. Sabe? E é isso até hoje comigo. Então, tipo assim, os velhinhos chegaram e contaram pra todo mundo. claro. Entendeu? Claro, Eles falam mesmo. vai lá E eu no falo, Dr. não fala, não fala. E não fala. E a gente acaba atendendo muito idoso, acaba virando vô, tio. É assim. Eles não falam do doutor. Tratamento doutor familiar, né? Ó, Carinho. Johnny. Entendeu? Doutor. É tanto que eu nem gosto que chama Dr. Johnny. Eu só Johnny mesmo, pronto. Eu tava ali para trabalhar. E aconteceu isso comigo. Quando eu tive o Covid, eu tava trabalhando aqui em Campo Grande, entendeu? Atendendo mais de 40, 50 pacientes com Covid. Infelizmente, não tinha todos os médicos para tantas pessoas. E eu pensava, o que eu faço? Eu tenho 2 filhos. Eu vendo todo mundo morrendo, e eu, entendeu? Como vários colegas meus. Graças a Deus, alguns deles não tiveram nada. Mas eu tive. Então eu tive o Covid trabalhando. Eu estava trabalhando na entrada. Entendeu? Tanto que eu passei mal lá. No Trabalhando. Entendeu? Não posso dizer onde que é, mas... Entendeu? Então,
hoje, eu fico pensando assim, gente, eu só agradeço a Deus todo momento, mas por todo o meu trabalho como pessoa, como médico, eu vi que as pessoas realmente foram lá e oraram por mim. Doutor, a primeira vez que eu ouvi falar do senhor, antes até das matérias nos jornais e da repercussão, eu estava no Hemosul, eu estava fazendo uma matéria no Hemosul sobre doações e chegou uma caravana do interior para doar sangue. E aí o meu colega de trabalho reconheceu e foi conversar com o pessoal. E aí eles disseram que eles estavam ali para doar sangue para o senhor. E aí quando eu entrei no Hemosul, as meninas que estavam atendendo falaram, não, é comum, estão vindo várias pessoas aqui, vêm individualmente, vêm pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem, mas vêm direcionadas para doar sangue para o Dr. Johnny. E aí eu fui pesquisar quem era o Dr. Johnny, e aí a gente viu que já estava internado na época, o senhor já tinha, acho que nem tinha um mês ainda de internação. E aí eu vi a corrente tão grande de pessoas se movimentando, se mobilizando para doar sangue para o senhor enquanto o senhor estava internado. E aí começaram as matérias, tem um médico que está internado. E aí foi assim uma contagem regressiva. 30 dias, não foi, Shell? 30 dias, 45 dias, 60 dias. Não, era quase um acompanhamento diário. A gente queria saber de notícias, como é que você estava. E a Tatiana e a irmã, a gente ligava cada dia, tadinha, pelo WhatsApp, mesmo passando por tudo, sempre muito atenciosa com a imprensa, principalmente. Mas o outro dia muito, muito, muito bonito foi quando você teve alta. E foi para casa. Isso foi muito legal. Foi emocionante. Foi emocionante. E agora, a Sheline também tem uma dúvida. Diga. Doutor, eu tô aqui só para incomodar, tá? É assim, eu falo pra Débora. Vamos incomodar. A senhora é forte, tá forte hoje. É malhação isso ou como que é o tratamento pós-Covid pro Dr. Johnny? Entra o tratamento hormonal? Sim, com certeza. Só isso que eu faço hoje. Claro, hoje eu tenho um médico. Posso dizer o nome dele? Pode, claro. Claro. Sobrenome? Neurologista. Sobrenome? É o... Tá bom, desculpa, doutor. O que acontece? É isso que eu vou te falar agora. Eu tenho fazia ainda, né? O que é isso? Fazia uma forma de... Às vezes eu não consigo te falar algo que eu... Tá aqui, mas não sai. Então eu tenho que pensar muito rápido para falar com você, para tentar procurar uma outra forma. Entendeu? Há algum pouco tempo, eu já não falava nem direito, né? Eu ainda tenho essa afasia. Se eu ficar falando com você, você vai ver que eu vou gaguejar muito. É uma sequela. Uma sequela que eu tenho. E isso me traz muito nervoso, e dá porque eu tento falar e às vezes não consigo, e atrapalha como o meu trabalho. E outra, eu tenho convulsões agora. Entendeu? Eu tô tendo convulsões. Há pouco tempo que começou a ter essas convulsões. E eu tô sendo tratado pelo doutor. O doutor tá me ajudando muito, né? Por ele, eu não estaria nem mais trabalhando e cuidando do meu tratamento, do meu consultório. Do meu consultório, cuidando dos meus pacientes. Sim. Entendeu? Tanto que eu não trabalho mais. Eu não trabalho SUS, eu não trabalho nada. É só no consultório. Eu não tenho condições, realmente, gente. Eu não tenho. Por quê? Não em questão de... Johnny não consegue se levantar. Porque por mim, eu não vou cair. É o que vai chegar ao que você me perguntou. Depois que eu fui para o hospital, eu fui para casa, foi outra guerra. Porque eu tive que aprender a andar novamente. Falar, comer. Você entendeu? Dentro da minha casa virou um outro hospital. Muda toda a rotina. Totalmente. Então, eu como era um médico do governo, eu posso dizer dessa forma, achei que estava tudo ok. E a esposa não queria falar nada. Para me ficar preocupado. Tanto que eles fecharam minha casa é toda cheia de espelho. Tiraram porque eu não vi realmente como eu estava. Entendi. Quando eu me vi,
Eu chorava a todo momento. Se assustou? Nossa, imagina você tá aqui, do jeito que você tá, de repente você acorda, ser outra pessoa. E além de ter não só estético, mas também só eu e minha esposa, minha família e Deus sabe o quanto a gente sofre. E outros, muitos médicos, colegas meus, falaram, Johnny, nunca a medicina acabou para você. E eles falam assim, você não fala, não vai andar mais. Você... E eu... Outros médicos diziam isso? Sim, na minha colegas falavam, porque são médicos, né, que cuidavam comigo. O que eu fiz? Quando eu tive que voltar a estudar novamente, eu comecei a estudar mais sobre as reposições hormonais. Eu já gostava, porque como eu era militar, na época eu sempre gostava. Ó, pra você ter noção, quando eu fui criança, eu fui ginasta, 15 anos. Sempre gostei. Nunca bebi, nunca fumei na minha vida, né? E isso ajuda muito, gente, pelo amor de Deus. Todo tem um histórico. E o músculo que você está me perguntando, existe um histórico. Uma memória. A memória celular, ó. Isso tem e existe. Eu não malho. Entendeu? Eu não malho. E por quê? Johnny, por que você não malha? Porque eu não aguento. Eu não posso querer ficar bonitão se eu não tenho condições. O esforço, né? Então eu faço... o neuro, eu passei por ele esses dias. Ele me passou inglês para me ajudar na afasia. Johnny, eu gostaria que você fizesse inglês. E ele me pediu também fisioterapia. Ele é um médico que para nós hoje ele virou um grande amigo e me ajuda muito, porque lá eu sou paciente, você entende? E eu tô nessa força ainda, entendeu? Tô nessa força. Mas os hormônios hoje é o seu tratamento. Mas olha, quando eu comecei a fazer o hormônio, a Dani, que é minha esposa, ela começou atrás. Johnny, vamos ver especialização. Ah, o senhor foi se especializando depois do Covid? Sim, depois do Covid. Eu fui voltando a ter a medicina, então por isso que eu peguei uma medicina hormonal com mais... Eu acho que seria pior se fosse antes. Porque eu fui Com afinco. com garra. Eu estou fazendo um curso hoje com o Dr. Richard. É um dos melhores médicos de reposições hormonais femininos no Mato Grosso do Sul do Brasil, pra você ter noção. Nós estamos fazendo curso com eles, tudo, sabe? Coisas que eu, até hoje, estudando bastante, eu não sabia. Entendeu? É um universo que a gente tem muito ainda para aprender, né? Muito para evoluir. Eu vou tentar falar de uma coisa agora que você vai me entender, para não que eu não posso falar também. Infelizmente. É uma forma que... Entendeu? Existem medicamentos que não vão, né? Permitir. Não vão. É o mercado, né? É isso O aí. mercado da... Infelizmente é isso, gente. Entendi. Doutor Mas Johnny, todo mundo tem direito a ter uma vida saudável, uma vida com reposição hormonal, uma vida feliz, Eu tô aqui, menos estresse. eu tô aqui para todo momento. Não é porque eu não tô trabalhando ali, não sei o quê, mas o meu conhecimento, só Deus que vai levar. Tá certo. e Doutor, vamos falar mais sobre isso, né, Débora? Eu acho que a informação é o principal foco do Mãe de Três. A gente compartilhar conhecimento, compartilhar histórias. Hoje eu conheci o Dr. Johnny pessoalmente. Eu não conheci o Dr. Johnny pessoalmente e estou muito feliz com esse momento. É um prazer, de verdade. E você sabe que a irmã dele tá escrevendo um livro sobre ele, sobre a história. Não, Esse vai dar, esse é o próximo podcast. Esse é o próximo podcast. Esse é o lançamento do seu Tem que chamar ela livro. junto. Com certeza. Então, O boi dela vai estar aqui no Para próximo. falar sobre Tá marcado. engraçado que ninguém sabe em relação um pouco sobre o livro. Então seria vocês, a gente contar um pouco deles aqui para os... Olha que privilégio. Tudo que eu vi. Eu adoro. Gente, aquele que acredita em Deus, existe um Deus. E existe um lugar. Não é só aqui. Entendam isso. Eu não dou o que eu vi, o que eu li. Não, eu vi, eu senti.
Esse é só um spoilerzinho pro próximo podcast. É isso. Isso aí. Um spoiler. É isso no próximo. Só pro próximo. O senhor gostaria de deixar um recado, principalmente para as mulheres que nos acompanham, já que esse é nosso grande público, principalmente, sim, claro. mas é claro também para os homens, para os pais, para todo Até mundo. para os homens entenderem que porque a mulher tá mais estressada. Eu acho que é aí que é legal. É o entendimento, Vou casar. é a sabedoria, o conhecimento e principalmente menos julgamento e cobrança, né? Isso, é. Entendam. Maridos entendem que realmente existe umas patologias hormonais, existem realmente. A mulher, ela é amor. Amor, com certeza. Infelizmente, eles são mais do que olhar, é toque. A mulher, para ela soltar a ocitocina do corpo, ela precisa do quê? Toque, beijo. Ela precisa disso, ela precisa de carinho, ela precisa de amor. É a sensibilidade feminina. Exatamente, é o hormônio. Por isso que é mãe. Por isso que é mãe, porque... Então, Não é tanto pai, seja ou sem ser, né? marido, ó, calma. Se você vê que a sua mulher, mesmo, doutor, faz muito, mesmo que ela não... Vai lá, procura um médico. Só propõe, conversa com a amiga. Exatamente, procura um médico, vai lá, você vai ver que os exames ele explica. Se puder, Débora, vai junto com a esposa. É isso. É importante. Não pode ser vergonhoso falar sobre isso, né? Essa, gente. Olha, Eu abri aqui, É, sem muito a legal. permissão do meu esposo, cortar a nossa intimidade, mas porque nós achamos que isso é importante. Ele aceitou ir comigo, eu falei assim, olha, deve ter alguma coisa errada, não é possível, vamos junto? E ele topou ir junto. Lindo. Ó, antes de vir pra cá, uma dor no corpo, de vez em quando dá muito dor. E a mesma dor que eu sentia do Covid. É horrível. Não queira. E o que acontece? A minha esposa falou, vai lá e passa a testosterona. Aí, tá vendo? Aí ela vai ela é formada em farmácia há muitos anos, né? E ela me ajuda muito. Nossa, ela que me puxou ali, né? Porque eu só estava na área mais cirúrgica, mais, né? Clínica. E eu acabei me apaixonar por isso mesmo. Mas hoje passei, melhorou bastante. Tira processos inflamatórios. Precisa tudo, gente. Hormônio é vida. É verdade. E para terminar o que você me falou, eu quero agradecer mais uma vez para todo mundo que estiver vendo aqui, quem orou por mim, que continua orando por nós, para todos nós. E eu lhe agradeço por o resto da minha vida, por tudo isso. E eu estou tentando mostrar e entregar o que Deus me deu, como Dr. Johnny, como a tia da pipoca, a Dona Maria, o senhor João, aquele que não tem condições de ter um médico particular. Mas pode me procurar, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, com todo amor e respeito. É uma retribuição? Sim, com certeza. Mais do que o melhor da minha vida é abraçar meus filhos todos os dias. Que lindo. Que lindo. É um gesto, né? Nossa. A gratidão eu acho que é um dos maiores sentimentos que a gente pode ter na vida. A gratidão também é um remédio, né? Com certeza. E boas amizades, né? É boa. É isso aí. Fizemos amigos, sempre. Somos amigos, Dr. Johnny. Curtiu? Eu queria te agradecer imensamente. Muito. Queria agradecer imensamente o papo. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre muitas outras coisas. A gente tem um nicho maravilhoso para se conversar quando se trata de hormônio, né? De Vida, né? de vida. De saúde. Saúde, Né? de forma geral. Vamos bater altos papos aí pela frente ainda, com certeza. Muito Obrigada, obrigado. viu? Com certeza. Muito obrigada, Dr. Johnny, por ter vindo aqui, conversado conosco. Foi esclarecedor. Foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigado. De verdade. E este foi o nosso podcast Mãe de 3. Valeu, Shell. Valeu, gente. A gente se vê no próximo. Até lá. Beijo, fica com Deus.